Hello, hello! Eu me chamo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de matemática e física e sou estudante de licenciatura em computação lá na Rural também. Beleza? Simbora para mais um vídeo e dessa vez vai ser da playlist Profissões. Aqui eu vou entrevistar agora o filósofo Marcílio. Ele vai falar um pouquinho sobre o curso de filosofia e vai explicar o passo a passo do que é necessário para ser um filósofo também. Então, simbora. Antes de começar, dá aquela curtida no vídeo, comenta qual a próxima profissão que você quer que eu entreviste e se inscreve no canal se não é inscrito, certo? Então é isso, simbora para a entrevista! Então, beleza, chegamos aqui à nossa entrevista. Então vamos entrevistar o nosso querido Marcílio. Então se apresente, Marcílio. Fala, Hugo, tudo bom? Tudo bom, pessoal que está assistindo aí? Meu nome é Marcílio Bezerra Cruz, é em licenciatura em filosofia, tá? Eu sou professor de filosofia mais ou menos desde 2013. E aí, nesse período todo, eu acabei me especializando ainda mais nessa área de filosofia, tá bom? Eu sou professor de filosofia e sociologia, mas é mais por conta de uma necessidade do mercado. Minha formação, como eu disse a vocês, é exatamente a licenciatura em filosofia, tá bom? Então, eu tenho uma graduação em licenciatura em filosofia, eu tenho um mestrado em filosofia e estou atualmente fazendo um doutorado em filosofia. A graduação e o mestrado eu fiz lá na UFPR, a Universidade Federal de Pernambuco. Né? Me formei em licenciatura em filosofia em 2015, onde eu adquiri o prêmio Laura Universitária. Depois ingressei no mestrado e aí me formei em 2018, defendendo um projeto, um trabalho que visa entender as relações entre linguagem e verdade em um diálogo de Platão específico, que é o Crato. Tá? O doutorado, que tudo der certo, eu pretendo me formar lá para 2022, tá bom? Então faltam mais ou menos 2 anos. E a pesquisa é uma espécie de continuidade daquilo que eu fiz no PIBIC e no mestrado, tá? Novamente, falando em relação à linguagem e verdade no Cráteres de Platão, tá bom? Também estou me formando agora em biblioteconomia, mas isso é papo para outros dias. Tá? Aproveitando o gancho, vamos falar um pouquinho do curso. O que é o que é filosofia? O que é o curso de filosofia? Como é que foi o curso para você? E É o aproveita curso e de fala um filosofia. pouquinho de PIBIC. Aproveita que você Tá já bem, fala um pouquinho sobre as bolsas que tem a federal, no caso. tá bem, Hugo. O curso de licenciatura em filosofia é um curso profundamente desafiador. Por quê? Ele exige um alto nível de conhecimento, de leitura, e ao mesmo tempo que exige isso, o reconhecimento é muito pouco. Existe uma ideia muito equivocada da maior parte da população que filosofia é geralmente um curso para doido, um curso para ateu e um curso para maconheiro, por exemplo. Né? Eu não sou nenhuma dessas três coisas. Né? Então, Nem se doido. tem essa ideia, nem doido, eu só me apresento de doido para convencer os alunos a prestar atenção nas minhas aulas. Né? Mas é um curso que exige muito. Né? Acho que de uma maneira fácil de tentar apresentar o que é o curso de filosofia para vocês aí de casa, né? O curso de filosofia pode ser entendido como a história do pensamento ocidental. Né? Então é a ideia de analisar como é que o ser humano pensou desde lá atrás dos gregos até os dias atuais. Né? Então a gente estuda o pensamento, por assim dizer. E por estudar o pensamento, é inevitável ela transite por áreas relacionadas à ciência, à religião, ao mito, à arte. Então, se você pegar, por exemplo, a ementa do curso, você vai ver disciplinas que vão estar transitando por todas essas áreas. Como, por exemplo, uma disciplina voltada à filosofia da ciência, uma outra voltada à estética, uma outra voltada à filosofia da religião, e por aí vai. Então, é um curso assim que é desafiador porque ele transita por muitas áreas. Então, o profissional que se forma em licenciatura em filosofia, se ele leva muito a sério o seu estudo, né, ele sai capacitado a falar sobre quase tudo, tá? Então, é por isso que geralmente nesses debates em relação à ciência, à ética, sempre tem um filósofo no meio, né? Porque, de fato, a gente lê muito sobre todas as coisas. Tá? Então, é desafiador nesse sentido, tá? No interior da graduação, existem algumas bolsas que o aluno pode fazer, agora em relação ao FPE, tá bom? Que foi onde eu me formei. Tem algumas bolsas que o aluno pode adquirir, e na medida em que ele adquire essas bolsas para se manter durante o curso, né? Então, 380, R$ 400, vai variar de bolsa para bolsa, ele também pode se começar a especializar em algum tipo de investigação da área. Né? Então, o PIBIC, por exemplo, né, a Bolsa de Iniciação Científica, é uma bolsa importante porque o aluno passa um ano fazendo uma pesquisa vinculada a algum professor
a temática que o professor geralmente trabalha, e o aluno começa a pegar aí uma pequena parcela desse trabalho que ele já tem, que ele já produz como doutor na área, e de algum modo investiga isso, né? Então, o PIBIC é muito bom por conta disso. Eu, particularmente, eu comecei a fazer o PIBIC justamente em Platão, que é o que eu tinha interesse, e isso acabou moldando o meu caminho até aqui, presente momento, né? Então, eu diria que o meu doutorado em filosofia é uma continuação do PIBIC que eu fiz lá atrás, em 2014, né? Então, ó, note, né? É um passo de cada vez, tá? Então, o PIBIC é algo muito específico, muito pequeno, mas depois você vai aumentando, né? Tem um trabalho de conclusão de curso, aí depois tem um mestrado, que já é uma dissertação maior. Para você ter ideia, pessoal, o meu PIBIC eu fiz uma pesquisa que gerou um artigo, mais ou menos de 15 a 17 páginas, né? O meu mestrado, que é também em cima dessa mesma temática que eu abordei no PIBIC, eu vim fazer uma pesquisa de 167 páginas. Então, você nota o nível de profundidade, né? O doutorado provavelmente vai ser 300 e por aí vai. Então, é mais ou menos isso, tá? Existem outras bolsas também, Hugo. Existe, para quem gosta de, por exemplo, se relacionar com o mundo do ensino, né? No mundo da metodologia, tem o PIBID, né? Que agora é uma espécie de iniciação à prática de ser um professor em sala de aula, tá? Então, se ganha um dinheiro para uma bolsa para você novamente atuar, não de maneira ativa, mas de maneira passiva em sala de aula, numa escola, que a universidade vai apresentar a você, e você aprende junto com o professor daquela escola a ser professor. Isso porque quem tem o interesse em ser professor de alguma área, é inevitável que se trabalhe com a prática, né? Então, você só aprende a ser professor no dia a dia, né? Na sala de aula. Por mais que a teoria seja importante, de fato né? A disciplina de metodologia, didática, gestão educacional, essas disciplinas são importantes. Mas é na hora, na atuação, na prática do dia a dia, que o professor vai se moldando como tal. Vai surgir impasses, problemas que a universidade não preparou você, né? Então, é no dia a dia que você, porra, nunca pensei... Eita, posso chamar palavrão? Qualquer coisa eu corto, vai. Porra, nunca pensei nisso, né? Então, como é que eu posso me ultrapassar isso, né? Justamente é nesse momento que você vai se transformando em professor, a partir das perguntas e das dúvidas dos alunos, tá bom? Que massa. E com a relação ao curso em si, continuando o curso, qual foi a cadeira que você achou mais desafiadora e por quê? E aí, como você fez para passar? Esqueci desse detalhe. Eu era meio que um nerdzinho, para ser sincero, né? Eu era muito apaixonado pela filosofia e todas as disciplinas eu tentava viver ela ao máximo, tentar pegar ao máximo cada disciplina. Mas sempre existe uma ou outra que é muito desafiadora. Na minha formação, teve 3 em especial que me marcaram profundamente, tá? A lógica, uma disciplina que justamente trata aí com a matemática, sei que você vai conversar um pouco sobre isso depois, tá? Tem uma relação muito próxima com a matemática. É uma das disciplinas mais desafiadoras do curso. Boa parte dos alunos tende a baixar suas notas e até reprovar. Tá. Aí então é muito desafiador no sentido de que ela exige que o aluno reflita e pense a partir de panoramas, a partir de linguagens que ele não está acostumado, né? Então, é desafiador nesse sentido. E dentro da Universidade Federal de Pernambuco, existem 3 disciplinas de lógica, tá? É disciplina a lógica formal, que é aquela lógica que você aprende, a lógica aristotélica, tá? Silogismos e coisas do tipo. A lógica informal, que trabalha com a construção de falácias, tá? Então, você analisa no discurso das pessoas, quando as pessoas estão apresentando uma falácia, né? Ou quando eles estão quebrando logicamente a relação entre premissas e conclusão. E... Tá me escutando? Então, assim, fala o que é uma falácia. Seria legal Uma para pessoal. falácia é uma construção equivocada de um argumento. Quando eu digo, por exemplo, para você, tá eu e você aqui num debate, né? Aí eu apresento um argumento do tipo, eu sou contra o aborto, né? Porque o aborto gera tal e tal coisa. Aí tu, para contra-argumentar, em vez de tu criticar o meu argumento, tu usa um exemplo da minha vida, dizendo assim, ah, meu filho, mas quem é tu para falar isso, já que tu, por exemplo, tem 2 filhos, né? Se tu fosse contra o aborto mesmo, tu deveria ter filhos, tá? E tu, em vez de tu atacar o argumento, tu ataca a pessoa. Isso é um exemplo de falácia, né? Esse seu argumento não é válido porque ele não atacou o meu argumento, atacou a pessoa. Esse tipo de falácia se chama falácia ad hominem, por exemplo. Existe uma variedade de falácias, né?
Existe a falácia, por exemplo, tu coque, né? Que é a falácia tu também. Quando um pai diz assim pro filho, olha, o pai fuma, né? O pai fuma, aí pegou o filho fumando. Disse, olha, meu filho, para de fumar, que isso faz mal. Aí o filho pega e diz, mas tu não fuma também? O filho, em vez de atacar o argumento do pai, uma vez que fumar de fato faz mal, aponta o tu também. Então, em vez de atacar o argumento, ataca a pessoa novamente, né? Então, existem inúmeras falácias, tá? Uma que geralmente os casais gostam de usar muito, tá? Especialmente as mulheres, não fiquem atento a isso. É quando diz assim, ó, meu amor, tá lá naquela discussão e tudo mais, a mulher pega e diz, olha, eu quero que você saia comigo hoje e tal. Mas por que, amor? A gente tá tão bom aqui em casa, tem pizza, tem tudo mais, tá tudo descansadinho, para. Isso tudo bem. Você não quer sair? Beleza. Mas também não me venha me procurar para me dar beijinho. Então, usa um ataque psicológico para fazer o outro aceitar a argumentação. Esse tipo de falácia é a falácia ad bacrum, ou seja, a força. Tá? Então, existem muitos tipos de falácia. Muitos. E é muito interessante, né, perceber isso nos discursos dos políticos, no discurso daquelas pessoas mais destacadas, porque esse cara está cometendo uma falácia aí. Essa é a lógica informal, tá? Então tem a lógica formal, que tem a ver com a construção, de fato, de um silogismo. O que é um silogismo? Silogismo é uma estrutura do argumento que apresenta de tal maneira que as premissas levam inevitavelmente a uma conclusão. É aquele famoso silogismo modus ponens, né, que diz assim, todo homem é mortal. Sócrates é homem, então a conclusão necessária, derivada das premissas, é que Sócrates é mortal. Isso porque se Sócrates é homem, todo homem é mortal, inevitavelmente Sócrates é mortal. Então isso é uma lógica formal, que está percebendo mais a estrutura da argumentação. E por fim, na UFPE tem a lógica modal. Essa lógica é muito mais complicada, tá? É uma lógica relacionada à lógica contemporânea de autores como Frege e outros filósofos da linguagem e da lógica. Essa é muito mais complicada, tá? Mas, em suma, é a tentativa de analisar os discursos para perceber suas incoerências. A lógica trabalha muito com isso, tá bom? Então é muito desafiadora. Muito desafiadora. Eu ia Existe perguntar da outra... Eu ia falar das outras disciplinas que é desafiadora. Ah, fale. Eu pensei que as três eram as três lógicas. Não. Essa é uma coisa só, lógica, né? Mas tem outra disciplina, pessoal, quem vai fazer filosofia, quem pretende, chamada de metafísica, tá? Essa disciplina é muito complicada, muito difícil, porque toda a aula costuma ser uma história da filosofia inteira, de Tales a Hegel, tá? Então exige muito conhecimento do aluno que entenda mais ou menos como se dá o desenvolvimento do pensamento ocidental, né? E os conceitos metafísicos são muito difíceis, né? O que é um conceito metafísico, né? Como a própria palavra indica, metafísica é aquilo que está para além do que é visível, para além do que é sensível, para além do que é físico, né? Então, a ideia de Platão, por exemplo, é um conceito metafísico. A gente não toca na ideia de Platão, a gente não cheira a ideia de Platão, né? Então, trata-se a metafísica de entender os múltiplos conceitos dos vários filósofos ao decorrer da história acerca de questões metafísicas. É muito difícil essa disciplina. Eu lembro que foi uma das poucas disciplinas que eu tive a nota baixa, assim, tipo, eu lembro que na época ficou muito desafiadora, eu tirei 8,5, foi tipo uma das disciplinas que eu fiquei, porra, tirei 8,5, foi muito difícil. Se comparar das outras, é sério, eu não quero tirar onda não, mas é porque ela é difícil mesmo, né? Eu sei que isso tu ri, porque realmente, matemática, 8,5 é um deus na Terra, né? 8,5 é tipo o que há, né? Eu sei, mas em humanas, 8,5, em especial filosofia, já é muita coisa, sabe? E a disciplina mais difícil que eu tive no meu curso foi Latim Instrumental 2, né? Porque a gente também tem disciplinas voltadas às línguas clássicas lá no curso, né? A gente tem o grego clássico e o latim clássico, né? E aí o Latim Instrumental 2 foi muito difícil, foi uma das poucas disciplinas assim, que eu realmente pensei que eu ia reprovar. E aí eu acho que, em suma, Hugo, essas três disciplinas são profundamente desafiadoras. Eu ia falar da matemática, né? Mas já foi matemática aí no meio. Mas também tem uma disciplina, Hugo, que talvez te interesse, que é especificamente filosofia da matemática, né? Que massa. Que é uma análise, mais ou menos aquilo que a gente fez naquele nosso encontro, né? Que é uma análise da influência do pensamento filosófico para a matemática e vice-versa, né? Por exemplo, a pergunta:
o que é um número? Né? O que é um número é uma pergunta extremamente filosófica, tá? A matemática trabalha com os números no dia a dia, mas ela não passa a questionar o que é um número. Se ela fizer isso, ela está na seara da filosofia. É mais ou menos o que acontece com a física em relação ao tempo. A física trabalha com o tempo todo, parece até redundante, né? Trabalha com o tempo todo, mas a partir do momento que ela analisa e pensa assim, mas o que é isso que eu trabalho o tempo? Se está discutindo um conceito, está entrando na seara da filosofia. Né? Então, é a filosofia da física, a filosofia da matemática. Então, tem essa disciplina que relaciona-se diretamente com a matemática. Tá? Filosofia da linguagem também, por incrível que pareça. Isso porque ela se vale de, muitas vezes, de usos da matemática para tentar encontrar a construção da linguagem. Tá? Então, o modelo como a matemática se apresenta, que é um modelo quase que possa se dizer irrefutável, né? Tautológico, a gente transpõe para a linguagem para analisar o modo como a linguagem também se apresenta. Deu até vontade de fazer filosofia agora. Eu sou muito suspeito a falar, mas assim, na minha concepção é um curso assim completo, né? Você consegue. Agora, claro, se você se dedicar bem à filosofia, assim como se você se dedicar bem a qualquer curso, tá? Uhum. Se você se dedicar bem à filosofia, tenta analisar bem cada disciplina, estudar, você sai de lá realmente, né, sabendo discursar, falar um pouco sobre qualquer coisa. E o mercado de trabalho, como é que funciona para o pessoal de filosofia? Como eu disse no início, Hugo, apesar de ser um curso profundamente desafiador, que lê tanto assim quanto um direito, talvez leia mais do que um direito, porque às vezes o curso de direito você só se concentra num livro, vade-mecum, né? Por aí vai. Mas o mercado de trabalho é profundamente penúrio, né? No sentido de que existe sim um olhar negativo acerca da filosofia, da sociologia, sobretudo por parte de alguns gestores da educação, gestores políticos, né? Porque se envolver com a filosofia e com a política é se envolver com ideologias também. E aí é que está o problema todo. Muitas vezes não se consegue desvencilhar ideologias do ensino de filosofia. E aí muitos gestores da área da política, da educação, acreditam que ensinar filosofia é ensinar ideologias, o que é um absurdo completo. Tá? Então, a partir disso, se tem um olhar negativo acerca da filosofia, que se somado ao fato de que a filosofia por si só, ela leva o indivíduo a refletir, a criticar, e ir de encontro a muitos valores estabelecidos em sociedade, a filosofia é visto como o condenável, né? Aquilo que vai corromper a juventude, aquilo que vai corromper meus filhos. Né? Então, a cultura, de um modo geral, tem um olhar negativo acerca da filosofia. E, por outro lado, em relação ao Brasil em específico, né? Por conta do período da ditadura, a gente desaprendeu a filosofar. Né? A gente passou mais de 30 anos sem filosofia nos ensinos médios, nas escolas. Então, quando se retorna, retorna muito fraco, retorna paulatino, de pouco em pouco. Tá? Então, retornando, a filosofia retorna como exigência, assim, no governo do PT, Lula Dilma, como exigência, mas como tem uma baixa formação de professores, qualquer outro professor meio que se torna capaz de dar filosofia, o que é proibido. Tá? Assim também sociologia. Eu disse que eu dou aula de sociologia, mas em tese eu não poderia, não deveria dar aula de sociologia. Eu sou formado em filosofia, e como tal, eu devo dar aula de filosofia. Né? Mas, por conta da escassez no mercado de trabalho, um professor de filosofia pega de sociologia. Muitas vezes, professor de geografia, história, também dá aula dessas disciplinas. Né? Então, é um curso que você vai ter uma certa dificuldade para encontrar um certo renome no mercado de trabalho. Mas, ainda assim, é possível encontrar escolas pré-vestibulares que você possa ensinar. Tá? Então, o que mais acontece atualmente é que quem faz filosofia tem uma tendência a fazer mestrado e doutorado para ensinar em universidades, né? Para ganhar um pouco mais, para atuar em outras áreas, tá bom? Mas desde 2013 eu dou aula, desde 2013 eu consegui lugares para ensinar, né? Então, inclusive eu comecei a dar aula no segundo período da graduação, né? Então, mas isso vai variar muito também do profissional que você é, né? Qualquer área costuma ter emprego e costuma ter dificuldade em apresentar, dependendo do profissional que você é. Né? Então, se você é um profissional assim proativo, né, dinâmico, você acaba assim encontrando lugares e fazendo seu nome no mercado de trabalho. Verdade, verdade. E para finalizar, que acho que está ficando um pouquinho grande já, o que você acha necessário, imprescindível para o aluno querer fazer filosofia? Para você fazer filosofia, você precisa disso. O que é que você acha? O que é?
Eu vou usar um termo que é um termo que corresponde a outro no mundo grego. Para fazer filosofia é necessário tesão. Tesão no sentido de eros. Eros no sentido daquilo que move o indivíduo a fazer algo. Todos nós temos essa aptidão, essa vontade de fazer algo. Né? Eu acho que filosofia, como é um curso que exige muito na leitura, exige uma certa imersão do aluno no interior dele, é necessário que ele tenha esse eros por querer conhecer. Né? E como a filosofia é um curso que apresenta a você múltiplas maneiras de compreensão de mundo, eu acho que é imprescindível que o aluno perceba-se como alguém que gosta de conhecer, gosta de buscar o desconhecido, gosta de tentar entender as múltiplas coisas da vida. Né? Isso, não só em relação à ciência, mas em relação à religião, à arte. Né? Então, a filosofia exige, sobretudo, isso. Né? O eros, o tesão do aluno de querer conhecer, essa vontade, né? E alguns indivíduos se apresentam desse modo. Né? A gente costuma dizer que alguns indivíduos são picados pela muriçoca da filosofia. Né? E quando isso acontece, é inevitável. Você consegue entender, ver muito bem quando alguém está assim. Parece que esse indivíduo ele sai da caverna de Platão e não consegue ser feliz se não for adquirindo conhecimento, por aí vai. Né? Então, é necessário ter isso, mas também uma vontade de querer conhecer e também uma vontade de se predispor a estudar, a entender, a compreender o mundo. Tá? É nesse sentido, inclusive, que se diz que a filosofia é a mãe das ciências. Né? Porque as ciências, como elas buscam responder, como elas buscam encontrar respostas, é inevitável que elas partam de perguntas. Né? Se não existem perguntas para responder, não existem respostas para serem respondidas. Né? Então, eu diria que para aquele que quer fazer filosofia, é necessário, sobretudo, ter o amor pelas perguntas mais do que amor pelas respostas. Né? É aquele que gosta mais de perguntar do que responder. Né? Porque, no fundo, existem questões sobre a vida, sobre a nossa existência, que não vão ter resposta. E as perguntas são mais importantes, né, em relação a essas perguntas. Né? Quem somos? De onde viemos? O que vai acontecer depois da nossa morte? Não temos uma resposta pronta e definida acerca dessas perguntas, mas o simples fato de perguntar causa uma certa transformação no nosso interior. Né? Toda vez que eu faço essa pergunta, dependendo do modo em como eu estou vivendo, dependendo do tempo em que estou vivendo, eu faço uma pergunta diferente, apesar de ser a mesma pergunta. Né? O Marcílio que hoje pergunta quem eu sou é um Marcílio completamente diferente do Marcílio de 2013, que pergunta quem eu sou. Né? Então a pergunta sempre se transforma de acordo com minha própria forma de viver. Então é inevitável ter esse desejo por querer conhecer e gostar muito de perguntas. Tá? É um curso muito bom, em suma. Né? É um curso, como eu disse a vocês, né? Que exige do aluno e oferece pouco em troca. Né? O mercado de trabalho oferece pouco em troca. Mas é isso. Né? O simples fato de ser professor já é independente da área da matemática, da física, já é nadar contra a maré no nosso Brasil. Né? Verdade, verdade. E era isso. Muito obrigado pela participação, Marcelo. Você que está assistindo aí em casa, se gostou, dá aquela curtida. Na descrição do vídeo vai ter o Instagram do professor Marcelo, se você quiser entrar em contato com ele, conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas relacionadas ao curso. E era isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Cheiro, cheiro. Bye, bye. Tchau, tchau pra Tchau, pessoal. você.